Fala, Barroso. Pitoli, insisti um pouquinho nesse tema, eu sei que vocês já falaram disso, mas acho que é interessante porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou na noite de ontem, após participar do primeiro Fórum de Buenos Aires, na Argentina, que não vê necessidade de aprovação de uma nova lei antiterrorismo no Brasil. Segundo ele, existe um excesso de politização em torno do combate ao crime que deve ocorrer dentro dos padrões normais e da institucionalidade. Gilmar destacou que o judiciário já atua em frentes importantes, como a transferência de presos de alta periculosidade e o enfrentamento ao crime organizado, mas reconheceu que há atrasos no cumprimento de ordens judiciais, especialmente no Rio de Janeiro. Abro aspas, há declarações de que as ordens para deslocamento dessas pessoas às vezes não são cumpridas porque o judiciário não dá liminar, fecho aspas, ao que afirmou o ministro. Ele também lembrou que 2 inquéritos relacionados à DPF das favelas foram retirados do processo principal e estão em andamento, agora sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, ele também elogiou a visita de Moraes ao Rio de Janeiro nesta semana, classificando o encontro com o governador Cláudio Castro como extremamente importante e um passo para fortalecer ações conjuntas entre os poderes. Ele também fez uma crítica, Pitoli, em relação à ausência das unidades de polícia pacificadora e de serviços públicos permanentes em áreas afetadas no Rio de Janeiro. Essa é a manifestação do Gilmar Mendes, mais um que entra para a fila daqueles que fazem coro contra a lei antiterrorismo no Brasil. Muito obrigado, Barroso. É inacreditável. Está pegando mal. Está pegando mal. Veja, essa defesa, né, dessa situação que enfrentamos no Brasil está pegando mal. Eu preciso me lembrar, e desculpe ser repetitivo às vezes, né? Veja, não é perda de memória, não é que estou me esquecendo do que eu já disse, mas é que às vezes repetir o óbvio é fundamental. Eu venho dizendo já aqui repetidas vezes, reiteradas vezes, que nas mãos desses que aí estão, a segurança pública só piorou. Se voltarmos ao ano de 1983, né, depois daquela eleição do 15 de novembro de 1982, né, onde tivemos Leonel Brizola no Rio e Franco Montoro em São Paulo, você vai dizer para mim que melhorou? De lá para cá, ficou tudo bem? Verdade mesmo? Deu tudo certo? Amigo, a segurança definhou. Alguma dúvida que havia um plano, e eu venho dizendo já há dias, os engravatados, o colarinho branco chegou para organizar o crime antes dos faccionados. Veja, precisavam de um faccionado para chamar de seu, para apontá-lo como líder e prendê-lo. Eles precisavam disso, de quem iria sujar as mãos, de quem iria promover de fato a execução do negócio, eles precisavam. Mas eu estou dizendo aqui reiteradas vezes, o colarinho branco chegou antes que o faccionado. Vai dizer para mim, mas é o cara que é o líder do não sei o quê, líder do comando não sei o que lá, do primeiro não sei o quê. Amigo, entenda, esses chegaram depois. Esses chegaram para cumprir com um papel. Seguinte, a gente vai te colocar como líder do negócio, você vai ficar preso num presídio de segurança máxima, né? Tá todo mundo garantido, tua família, tua 8ª geração, tá todo mundo garantido, porque a gente precisa de um líder para chamar de nosso, a gente precisa de alguém preso, né? Para dizer, olha, o líder, principal líder da facção está preso, quando na verdade os líderes das facções estão aqui fora de terno e gravata, rindo da nossa cara. Sabe o que os caras estão dizendo aí? Eu citei há pouco, né, o comentário daquele estúpido, né? Perdão, desculpa, não gosto de adjetivar assim, mas enfim, o Reinaldo Azevedo queria dizer para mim ontem o seguinte, né? Acho que é o É da Coisa, o nome do programa, que ele falando assim, classificar como organização terrorista, grupo terrorista, as facções criminosas, isso pode destruir o mercado financeiro, porque descobriram naquela operação Carbono, não sei o que era da polícia, que existe envolvimento do crime organizado nas fintechs, na Faria Lima, em postos de combustíveis e tantos outros setores. Esses setores serão afetados. Não, Reinaldo Azevedo, quem vai ser afetado? Não sei se você, né? Não sei o quanto você vai ser afetado com isso, não sei. Isso não estou brincando, eu realmente não sei. Mas eu posso imaginar quem serão os afetados
né, com uma investigação de fato, com a reclassificação como grupo terrorista, atingindo em cheio os negócios. Desculpa, se a gente não tem como a gente resolver esse problema no Brasil, se alguns não pagam, os bons muitas vezes pagam pelos maus. Pô, o mercado de combustível pode sofrer, o mercado de combustível já está sofrendo. Quando chega, por exemplo, alguém da facção no posto e fala assim, ô amigo, agora esse posto é meu. Acabou, não tem discussão. Vai dizer para mim que o mercado já não sofre? Que o mercado já não sofre, por exemplo, quando um posto que está ligado à facção vende o combustível, né, com 30% de desconto em relação a quem trabalha a sério, quem paga imposto. Né? Quando isso acontece, então isso já não tem interferência, isso já não está destruindo o mercado? É claro que está. Aí vem Gilmar Mendes querer pagar de gatão e falar para mim, olha, precisamos recuperar as UPPs, as unidades de polícia pacificadora. Isso aí não deu certo. O que o Beltrame fez no Rio de Janeiro, desculpa, eu não sou especialista, aliás, um grande abraço para um ídolo que tive, durante muito tempo segui, ouvi com atenção, Afanásio Jazade, está ouvindo a gente agora, Afanásio Jazade, se eu estiver falando alguma groselha, alguma besteira aqui, por favor, me corrija, me mandou mensagem ontem, para ter uma ideia, né, eu fiquei tão feliz que eu contei para minha mãe, falei, mãe, sabe quem está escrevendo mensagem para mim? Afanásio Jazade, quem a gente ouviu no rádio durante tanto tempo, uma vida ouvindo o Afanásio no rádio. Então, Afanásio, se eu estiver falando alguma groselha aqui, me corrija, mas o PPs do Rio de Janeiro, num certo momento trouxe uma pseudo-paz, mas espalhou o crime pelos 92 municípios do Rio. Foi isso que aconteceu. Aí vem Gilmar Mendes, conhece o quê de segurança pública? Ele conhece de colarinho, né? Tá ali gravatadinho, bonitinho, no ar-condicionado. E paro por aqui para não me avançar e não me complicar. Mas, Leandro, os engravatados, o colarinho branco, o terno e gravata, chegou no crime para organizar esse crime que é organizado antes dos faccionados, Leandro. Leandro, eu não estou te ouvindo. Ô Pitoli, com toda certeza a sua fala ela é corretíssima, eu assino embaixo. Com toda certeza os criminosos de colarinho branco, eles chegaram primeiro e organizaram, né, esses grupos terroristas, né? Isso daí é óbvio e nós estamos vendo aí todas as estruturas do Estado que estão, né, contaminadas, estão aparelhadas aí pelo crime. E aí a gente vê aqui o posicionamento do Gilmar Mendes, né, quando ele diz desconsiderar, né, a lei antiterrorismo, né, ou seja, a equiparação das facções, né, como grupos terroristas, porque ele acha que está se politizando o tema. E isso é tão controverso que nós estamos vendo um juiz, aquele que deveria se comportar apenas como um juiz, falar apenas nos autos dos processos que lhe cabem. Estamos vendo o juiz extrapolando a sua esfera de atuação. Ou seja, quem está politizando o tema, fora da sua competência, é o Gilmar Mendes, é o STF, é o Alexandre de Moraes, quando foi lá no Rio de Janeiro, na minha visão, no meu ponto de vista, coagir o Cláudio Castro, né, coagir a atuação, né, das forças de segurança lá no Rio de Janeiro. Eles estão politizando porque eles estão agindo fora da sua esfera de competência. Agora, quando a gente fala da politização da discussão dentro do Congresso Nacional, onde estão os políticos eleitos pelo povo, que receberam o voto, que ali estão, é lá que tem que se discutir realmente. É lá que estão os representantes do povo, em todas as suas esferas de pensamento, né, para buscar um objetivo de melhorar o país. E aí estamos vendo aí o Gilmar Mendes se deslocando da sua competência para invadir a competência alheia, no sentido de criticar, né, o combate às organizações criminosas que são terroristas, ou seja, são grupos terroristas aqui no Estado, e ele está exatamente se posicionando fora da sua competência para, digamos assim, inviabilizar um avanço legislativo, né, aqui no Brasil, que significaria trazer uma maior punição, um combate, uma atuação mais dura, mais rígida contra essas organizações terroristas, né, e os faccionados. É impressionante, né, de fato, o que a gente vê
né, o posicionamento do STF. E me chama a atenção aqui, né? Segundo o ministro, né, na matéria, segundo o ministro, o combate ao crime deve ocorrer, aí aqui está entre aspas, dentro dos padrões normais e da institucionalidade. Pergunto, o que são padrões normais, Gilmar Mendes? É o que está aí agora? Onde a gente vê, muitas vezes até a Suprema Corte soltar, colocar em liberdade, considerar habeas corpus bandidos, criminosos, esses faccionados da alta cúpula, né, inclusive coloca na rua e depois não acontece absolutamente nada. Esses padrões de normalidade onde a gente vê a sociedade, os periféricos, o povo da favela sendo torturado, sendo espancado, sendo assassinado, sendo obrigado a pagar pedágio, a normalidade que a gente observa hoje na sociedade é esta. E aí a gente vê muitas vezes, Pitólia, aqui para encerrar essa minha contribuição, a gente vê um Gilmar Mendes ou vê essa turma falar em nome do favelado, falar em nome da comunidade, quando muitas vezes nem pisa os pés lá, não sabe o que é que a comunidade pensa, não sabe o que é que o favelado pensa, como essa questão aí da DPF das favelas. Ora, nós vimos aí no Rio de Janeiro, a maior parte da população, salvo engano aqui, passou de 70%, 80% da população, inclusive dentro das favelas, que aprovaram a operação da polícia. Ora, então, se a DPF, se a atuação, se até a usurpação de competência do STF fosse para defender os interesses das comunidades, das favelas, dos pobres, deveriam ouvir exatamente este povo, que é quem é torturado por essas organizações terroristas diariamente. Mas, obviamente, que não é isso que acontece. Parece muito, muito mais, né? Fica aqui os indícios fortíssimos de que o Gilmar Mendes, com essa fala, está defendendo ou interesses próprios ou dos seus amigos aí que estão possivelmente envolvidos nessas situações aí, enfim, graves.